Galera, que o mundo em The Last of Us está lotado de infectados, a gente sabe. Mas no primeiro episódio só apareceu um tipo de infectado, um só. Ainda tem bicho, mas feio, casca grossa pra aparecer, bicho nojento. Vem comigo que eu vou te mostrar todos os estágios da infecção e tua mente vai explodir. Vamos lá. Inestrones, Peter aqui. Galera, como todo mundo sabe, The Last of Us é um game que está sendo adaptado agora na série pela HBO. Mas o que talvez você não saiba é que existem alguns tipos diferentes de infectados. Existem variações. Não é só um tipo de zumbi, né? A gente já falou que não é zumbi. Então vou sempre botar entre aspas aqui. Bom, enfim. A variação, ela acontece conforme o tempo vai passando. O fungo dentro da pessoa vai evoluindo, né? E os infectados vão evoluindo junto, ficando mais horripilantes, cada vez mais agressivos. Chegou no ponto de nem parecer mais humano. É completamente uma criatura completamente diferente, ok? Você que não conhece todos os infectados, você quer conhecer os perigos que podem aparecer no caminho do Joel, da Ellie, da Tess, você tem que ficar aqui nesse vídeo, porque eu vou te mostrar todos eles. Mas antes, se inscreve nesse canal e já comenta aqui embaixo. Pra você, tá curtindo? É o que você tá esperando? The Last of Us tá suprindo suas necessidades de uma boa série de zumbi? Comenta aqui embaixo. Corredores. Os corredores são o primeiro estágio da infecção. A pessoa infectada se transforma num deles em poucos dias depois que teve contato com o fungo. Esses infectados, eles são bem diferentes de zumbis comuns, que a gente já viu em outros filmes, em outras séries, né? Por exemplo, na verdade eles não são nem zumbis, vocês já sabem disso, né? Primeiro que eles ainda estão vivos. A gente tem que sempre pensar nisso. Zumbis não são vivos, né? São mortos-vivos. Então, esses de The Last of Us não estão vivos. Então ainda tem um pouco de sentido, né? São mais rápidos, são mais fortes, são mais resistentes que zumbis normais, tipo The Walking Dead. Mas eles são extremamente agressivos e violentos, ao ponto de te partir no meio e comer teu cérebro. Que você parar pra pensar, justamente pelo fato de ainda estarem vivos, que eles são mais rápidos, concorda? Mais fortes, inclusive, do que um zumbi normal. Um zumbi normal que a gente conhece tá morto, vivo, então ele anda daquele jeito, aquela coisa meia lenta, né? Então esses são mais fortes, mais rápidos, mais resistentes. Como a gente viu no primeiro episódio, os corredores eles têm poucas diferenças visuais. Eles se mexem de maneira estranha, tem um pouquinho da dominação do fungo aparecendo. Você percebe que o fungo tá aparecendo principalmente pela boca. Galera, esses são os mais de boa. São relax de você enfrentar. Afinal, são os inimigos comuns, tem em todo local, né? Mas a coisa vai piorar, segura. Espreitadores. Os espreitadores são o segundo estágio, né? Avançou um pouquinho agora. Os corredores, eles chegam nesse novo estágio, se transformam nessa nova forma depois de 2 semanas de infecção. Então, primeiro são os corredores, 2 semanas depois, os espreitadores. Os espreitadores são muito sensíveis à luz solar, qualquer outra luz forte também. Eles normalmente ficam em lugares escuros, muito escuros. Seria uma brecha de luz, fazendo os esconderijos deles nas paredes, para ficar só na espreita para atacar as vítimas. Nesse estágio já dá para ver o fungo saindo pela cabeça deles, ficando mais repugnantes ainda. E eles conseguem ser mais violentos que os corredores e tão rápidos quanto. Por isso que é bom andar com uma lanterna das brabas aí nas mãos no mundo de The Last of Us. Veio pra cima de você, vá, liga aquele holofote na cara de um bicho desse. Instaladores. Com certeza, os instaladores são os que mais causaram arrepios nos gamers. Com certeza. E vai causar em quem tá vendo a série também. Pode se preparar pra isso aí. Depois de 1 ano de contato com o fungo, 1 ano, o infectado atinge esse estágio de instalador. Eu disse instalador e não instalador. Veja lá, instalador, ok? Não é instalador. Depois desse tempo todo, o fungo cresceu tanto que explode a cabeça do infectado, deixando ele completamente cego. Mas não fica achando que só por causa disso as presas são fáceis. Ah, ele não tá me vendo, não vai conseguir me achar. Eles têm ecolocalização, sabe? Tipo morcego. Eles seguiam pelo som. Por isso ficam fazendo aquele barulho o tempo todo de estalos. Dá frio na espinha quando a gente ouve, né? Aquele barulhinho lá que eles mandam um som pra voltar pra eles, né? No sentido deles, pra eles saberem onde é que você tá. Os instaladores são os piores dos estágios comuns. São mais fortes, mais rápidos e muito mais agressivos do que todos os outros. Quando eles atacam é pra matar de vez, acabou. Quando ele aparecer na série, se prepara que o bicho vai pegar. Baiacus. Depois de vários anos de infecção, o infectado se transforma no 4º estágio, né? O grandão baiacu. Galera, esse é casca grossa, literalmente, não tem o que falar. O fungo evoluiu tanto que incha o corpo do infectado, deixando ele grande, alto, largo, mais forte, muito mais pesado também. Mas a evolução do fungo é tanta que ela se transforma numa espécie de armadura. Sabe, deixou o bicho lá extremamente resistente, como se ele tivesse gigante numa armadura bem penetrável, sabe? Para piorar a situação, os baiacus matam de maneira brutal, rasgando o maxilar da vítima e até espancando elas até a morte. A grande fraqueza deles é o fogo. Com a superexposição do fungo, isso acabou deixando eles mega vulneráveis ao fogo.
Mas não fica achando que vai ser fácil acabar com um deles, não. Mesmo com lança-chamas na fuça, a parada vai ser mega complicada de matar. Trôpegos. Os trôpegos são considerados variantes do 4º estágio de infecção e eles ficam assim pela exposição a grandes quantidades de água. São um dos infectados mais horripilantes, visualmente horripilantes. Os trôpegos pulverizam ácido gasoso quando se aproximam da vítima. Se movem super devagar, mas eles podem sair correndo como um tanque imparável em caso de alerta. Tipo, eles vão sempre devagar, mas em caso de alerta, partem para cima de forma bem rápida. A diferença deles para os baiacus é que eles podem disparar esporos ácidos que estão espalhados pelo corpo e, para piorar, quando eles finalmente morrem, eles explodem, né? Espalhando fungo pelo ar. Eles são infectados que só apareceram no 2º jogo. Talvez não apareçam na série tão cedo, a gente não sabe. Morte! Bom, a morte é um estágio de infecção ainda. Inclusive, a gente trouxe um vídeo falando um pouquinho mais sobre ela, né? O link tá aqui no card, dá uma olhadinha. Quando o infectado morre, só morre o corpo do hospedeiro. O fungo continua evoluindo e se espalhando, fazendo aquele efeito do infectado grudado na parede que a gente viu no primeiro episódio. No game, eles formam os esporos espalhando o fungo pelo ar. Mas como eu já expliquei no outro vídeo lá, né, na série eles vão gerar as gavinhas. Eles trocaram esporos por gavinhas, que vão servir de rede interconectada entre os infectados. Como se fosse uma mente coletiva, né? Vai ligar todos os infectados. A morte de um infectado pode ser de 2 maneiras. A mais fácil, digamos assim, que é transformando o corpo deles em peneiras de tantos furos de balas, e a segunda, quando o corpo não aguenta a evolução do fungo e explode, deixando aquele efeito que a gente viu no primeiro episódio. Rei dos Ratos. Aqui é um bônus, ok? Esse vai ser muito difícil de aparecer na série por agora, porque ele é um inimigo que só apareceu no 2º jogo também. O Rei dos Ratos é uma anomalia. São vários instaladores, baiacus, corredores e espreitadores amontoados num único corpo. Um bichão imenso, colossal. É tipo um perfeito boss. O Rei dos Ratos é composto pelas primeiras pessoas infectadas, ou seja, demora mais de 30 anos para chegar nesse estágio e sem dúvida é o pior de todos os infectados. Enfrentar um desses é ridiculamente difícil, não tem nem o que falar. Ainda mais pro pessoal da série, já pensou nisso? Com certeza ele é a grande ameaça no mundo de The Last of Us. E lembrando, para mais vídeos de The Last of Us, sempre comenta aqui, acredita. A gente vê tudo, eu adoro ver os comentários de vocês. Pode acreditar que eu tô falando a verdade, eu adoro ler o que vocês escrevem aqui. Manda ver e não esquece, se inscreve aqui, ativa o sininho, porque a sua sugestão vira vídeo e você vai ver aqui a gente trazendo o vídeo que você sugeriu. Mas tem que estar com o sininho, galera, porque senão você não é avisado. Às vezes nem com o sininho é. Então ativa essa notificação que vai ser importante pra caramba, pra gente e pra você. Valeu de coração, galera, até a próxima. Fui!